Olá mais uma vez, bem-vindos aos Jardins Cândidos. Vamos continuar a falar da obra Hard Times e, como é hábito, vamos então concentrar-nos num pequeno aspecto que eu se calhar queria falar sobre a obra e sobre o que ela significa. É um espaço mais de discussão sobre algo que exterioriza e sai da própria obra e que cai um bocadinho mais nos nossos tempos. E o aspecto que eu queria então falar é exatamente sobre a meritocracia. O que eu senti realmente ao longo da obra, enquanto ia lendo, é um certo ceticismo do próprio Charles Dickens quanto à meritocracia. Ou seja, este sonho que a própria ideia liberal que a Revolução Francesa e a Revolução Americana traziam com a democracia fez uma nova exploração, como depois mais tarde Marx também veio a falar, das pessoas. E isto numa época de industrialização em que as condições provocavam realmente um problema de saúde pública. E sentimos mais essa injustiça quando observamos a história do Stephen Blackpool, que claramente vive uma história de infelicidade e não consegue sair da mesma. Então, a grande discussão que eu gostaria de tentar trazer é um bocadinho, se calhar, mais política, é: será que então a meritocracia já estava morta logo em 1850? Quando ainda hoje nós andamos a discuti-la? E então eu vou dar mais ou menos a minha opinião quanto a isto. Eu não acredito que a meritocracia como está definida agora funciona, mas que não devemos realmente descrer dela, porque o princípio base é fundamental e essencial, que é aquilo que nós nos esforçamos para conseguir, devemos conseguir e devemos realmente valorizar as pessoas que trabalham para isso. Eu acho que haja realmente pouca gente que possa discordar efetivamente com este tipo de fundamentação, seja em que ala política houver, o fundamento acaba sempre por ser este. Nós todos queremos que aqueles que trabalhem para ter e merecer funcionem. O meu problema, se calhar, está mais quanto à simplicidade da meritocracia e ficar só por este aspecto, não observando todos os aspectos realistas que existem no mesmo, como por exemplo, mais uma vez vou falar de Jordan Peterson porque ele é talvez um dos maiores meritocratas e defensores da meritocracia, pois ele é aquele que tem defendido que a sociedade atualmente não promove a meritocracia. E ele tem alguma razão, mas é porque o sistema que nós temos criado de meritocracia já tem muitas falhas. Porque existe realmente esta relação que, mais uma vez, Jordan Peterson pretende ignorar. É uma questão de o próprio sistema dar oportunidade e possibilitar apenas aqueles em que realmente quer acreditar. Acho que não é um sistema de conspiração, mas é claro que quem tenha um poder financeiro e económico consegue realmente ter muito mais oportunidades para realmente chegar e usufruir do sistema meritocrata. São poucos os exemplos do estilo Bob Dylan, de Like a Rolling Stone, de uma pessoa que é de classe alta e que, através de erros constantes de querer aproveitar a vida, arruína a sua vida e de repente vai viver com toxicodependentes e não tem emprego. São poucos os exemplos que realmente isso aconteça, porque o sistema, ele próprio, já é feito para que estas pessoas não falhem. Classes mais baixas, pessoas que realmente não tenham a educação, as pessoas que não tenham realmente meios, é que ficam aqui em causa da meritocracia, não é? São estas em que o seu potencial nunca pode ser realmente realizado porque nunca tiveram a oportunidade ou a educação para conseguir chegar a tal, tornando até muitas das vezes uma história sobre-humana quando isso acontece. Porque, apesar de todas as condições familiares, das condições económicas, financeiras, do sistema educativo, de repente existe aqui uma pessoa completamente fora do normal que consegue fazer algo inovador na sociedade e trazê-lo e ganhar a vida. Mas é este o ponto. Muitas vezes o sistema pode não ser totalmente justo
mas isso não quer dizer que devemos descrer nas suas bases, pelo menos, e valorizar realmente as pessoas que trabalham e que se esforçam. Isso é importante. E eu até vos vou contar uma pequena história que eu fiquei impressionado na altura. Eu estava a dar aulas na Margem Sul, numa escola, e normalmente vivo em Lisboa, e então costumava muitas vezes fazer a viagem de Fairtax ao final do dia, tendo muita gente que fazia exatamente o mesmo percurso. E é engraçado porque eu, por acaso, estava a ler o livro Hard Times e de vez em quando parava um bocadinho para olhar as pessoas que me rodeavam. Grande parte delas estava com o telemóvel na mão, a ver TikToks, Instagrams, Facebooks, coisas da nossa época. Eu realmente estava um bocadinho desmotivado com aquilo que estava a ver. E de repente eu ouço um som muito característico, que é este. Este som, para quem não sabe, é o som do Duolingo. É o som de alguém que está a aprender a linguagem. Então eu olhei para o lado e vi esta pessoa. Era uma pessoa que estava pintada nas calças, na roupa, na cara, com tinta. Parecia algo estafada, parecia alguém que acabou realmente de acabar o seu dia de trabalho. E naquele momento estava a tentar educar-se. Estava a tentar aprender uma nova língua. Estava a tentar aprender inglês. E fez-me muito lembrar o Stephen Blackpool. Mas também me fez lembrar isto, que é... Eu não sei se esta pessoa continua a fazer estas viagens em que tenta educar-se e aproveitar realmente os meios que tem e fazer um esforço sobre-humano em que, em vez de estar a descansar neste período de voltar a casa, está a trabalhar mais um bocado. Mas eu acho que todos queremos que a meritocracia então prevaleça e que estas pessoas que realmente vão para além daquilo que lhes é pedido consigam fazer coisas novas, consigam fazer mais. Então o problema para mim não é numa descrença da meritocracia e de acreditar verdadeiramente que não se deve dar aquilo àqueles que merecem, que se esforçam e trabalham. Está realmente num problema do próprio sistema educativo. Este é o meu grande ponto e é aquilo que eu também tenho notado cada vez mais. É as pessoas que, infelizmente, foram colocadas numa situação em que tiveram uma educação muito mais deficiente e vieram depois de um meio familiar que não promove essa educação e este esforço, ou então de meios financeiros, é uma reação química difícil de se combater contra, porque eles vão ser aquilo que foram educados para ser. E, portanto, o problema é realmente muito mais complexo. Não é acreditar na meritocracia. É realmente promover um sistema educativo que possibilite a que todos tenham oportunidade. Portanto, não devemos realmente ser céticos quanto à meritocracia, devemos ser céticos quanto ao sistema educativo. Porque é isto que vai permitir o sistema. Pronto, a discussão é realmente muito mais complexa, mas fico feliz que esta obra e muitas outras obras tentem trazer à luz e os pormenores pessoais que existem na vida. Espero que tenham gostado do vídeo e gostaria sempre de saber a vossa opinião quanto a isso, se acreditam que realmente se calhar há mais problemas na meritocracia do que apenas o sistema que está implícito e não a própria educação. Será que o sistema é justo? Como é que podemos realmente resolver isto para que injustiças não se repitam na história? Abram discussão, porque isso é sempre o mais importante. E vemo-nos no próximo vídeo. Isto foram os Jardins Cândidos. Até a próxima.